pastor será o porta-voz nesta manhã. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, meu Senhor, por mais esse momento, por mais esta manhã, na tua presença. Deus, queremos te agradecer por cada palavra, oportunidade, louvores que foi entoado aqui nesta manhã, meu Deus. Agora chegou o melhor momento, na hora da tua palavra, e eu quero entregar o teu filho em tuas mãos, que será o porta-voz nesta manhã para nossas vidas. Ó Deus, Senhor, com unção, com autoridade, com poder na tua palavra, meu Senhor. Abra sua mente, Pai amado, derrama algo novo, uma unção sobre a vida do teu filho, do teu ungido nesta manhã, Pai amado, para que ele possa transmitir a tua palavra à tua igreja. Deus, eu não oro pela tua palavra, mas eu oro pelo teu ungido, ó Deus, para que o Senhor possa repreender todo o mal nesta manhã aqui, toda força maligna, toda seta maligna nesta manhã, ó Deus, que possamos ouvir a tua palavra, guardar na tábua dos nossos corações e pôr em prática e receber de ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Saúde a Deus que Pai do Senhor. Amém. Maravilha. Irmãos, Deus para fazer a obra não precisa de multidão. Quem faz a obra é Ele. Com multidão, ou seja, multidão que Ele precisa que tenhamos confiança com os verdes. Hoje, todo desenvolvido no trabalho, público da manhã, foi falando em relação à fé, falando em relação à confiança em Deus. E Deus foi colocado no meu coração nessa manhã, foi amanhã para orar, e depois eu li a Bíblia. Deus colocou no meu coração algo que também dá prosseguimento, como eu estou falando aqui. Também salmo. Salmo 56, a partir do versículo 10, no João Piano. Nesse salmo também ele roga a Deus que o livre dos seus inimigos confia e ele conserta. Entendeu? Deus não só orou, mas ele botou a confiança de que Deus lhe daria a vitória. A gente vai ler a partir do versículo 10 e nos diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Amém? Pode soltar. Glória a Deus. Não, falando questão de confiança, é claro que está se tratando de quem é o autor desse salmo, se trata-se de um rei, mas alguém que tinha o coração voltado para Deus. Não era um homem perfeito, mas um homem que tinha confiança em Deus. Irmãos, não existe nenhum homem que seja perfeito, mas existe um homem que tem, irmãos, atitude para fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos a fazer. E todas as vezes que um homem decidido a cumprir a vontade de Deus, ele começa a agir, automaticamente aqueles que não querem se enquadrar nisso vão se levantar. E o que aconteceu com Davi? Davi não tinha simplesmente, quando está falando de inimigos aqui, ele não está falando de uma pessoa do exército, ele não está falando de um dos súditos lá, de alguém que fazia parte da sua família, apenas uma pessoa da sua família, falando de multidão que estava contra ele porque ele era zeloso da causa do Senhor. Como já disse, não era perfeito, mas amava a causa de Deus, procurava fazer aquilo que Deus determinava. E ele buscava a Deus todas as vezes que ele tinha que sair de uma batalha. Primeiro ele buscava a Deus, pedia a orientação de Deus, ele consagrava a sua vida para poder ir para a batalha. Por isso, ele era vencedor. Mas todas as vezes, Deus é Deus de justiça. Todas as vezes que ele
estava fora do propósito de Deus, às vezes ele estava fazendo, até confiando na vitória, e não conseguia, porque tinha pecado. Sabe o que atrapalha a carreira espiritual de uma pessoa? Pecado, a falha, a arrogância, a soberba, a presunção. Porque tem pessoas, irmãos, que elas estão querendo servir a Deus, mas não para engrandecer o nome de Deus, elas querem foco, elas querem se aparecer, elas querem se apresentar e dizer que são a bambambam. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos humildes, que o nome dele, a obra dele seja feita através da força que ele nos dá. A força que Deus nos dá, a sabedoria, a inteligência que Deus nos dá, é para que seja investido na obra dele, na causa dele. Não que a gente esteja buscando retorno. Irmãos, Deus ele sabe o que fazer, e ele é fiel e justo. Ele é recompensador daquilo que você fizer para ele. Não precisa ficar pedindo, porque às vezes nós não sabemos, irmãos, o que fazer, nem como pedir. O Tiago disse que nós não sabemos nem orar. E quando pedimos, às vezes pedimos mal, porque pedimos para gastarmos no nosso próprio prazer, no nosso próprio deleite. Então, irmãos, a gente precisa da orientação de Deus, até para orar, a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que nos dirija na oração. A gente precisa orar, ainda nas situações caóticas diante de nós, a gente precisa orar e pedir a Deus. Davi estava pedindo aquele livramento, antes que ele pudesse tomar atitude, ele estava pedindo a proteção de Deus, o livramento da paz de Deus. Isso não queria dizer, não estava dizendo que ele estava de braços cruzados e que não ia fazer nada diante da situação. Ele só queria a orientação do Senhor. Ele queria agir debaixo de uma orientação de Deus. Porque se a gente ficar, diz que confia em Deus, mas tem aquilo que é para a gente fazer, a gente não faz. Não, irmãos, confia, pede a orientação, e quando você sair, como você não sabe? O Davi, por exemplo, quando ele saía, ele não sabia de onde viria a cilada, se Deus não revelasse. E quando surgia algo que Deus permitia ir, mas Deus ia dar a ele a destreza e a capacidade para lutar e vencer. É o mesmo Davi que louvando a Deus, a gente vê ele dizendo assim, porque contigo passa pelo meio do esquadrão, meu Deus, salve o mundo. 2 Samuel 22, 30. Contigo, com Deus, porque contigo passa pelo meio do esquadrão. Pelo meu Deus, salve o muro. Sabe, aqui está dizendo assim, se eu estou escudado pelo Senhor, se eu estou confiado no Senhor, se eu estou debaixo da direção de Deus, e eu tenho que fazer algo, eu vou fazer. Porque eu estou na força do Senhor. Por isso aqui nesse texto, que ele diz que ele não está preocupado com o que os homens possam fazer. O importante é que ele esteja na direção de Deus. Ele diz assim, em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que não possa fazer o homem. Isso não quer dizer que o homem não possa te atingir com o mal, mas você precisa ter medo. Os homens traçam projetos destrutivos. Se o homem não estiver na direção de Deus, a igreja precisa, todos nós, independente do que quem você seja, se você tem cargo ou não na igreja, você precisa colocar sua vida na direção de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas o compromisso com Ele não. A responsabilidade daquilo que Ele coloca nas mãos, não. Simplesmente quer a promoção, quer um salário sem trabalhar. É verdade? Então eu preciso que se trabalhe pela causa, e com certeza Deus, que é fiel e recompensador, trará a vitória que a gente precisa, na área que a gente precisa. Às vezes a gente fica pensando que recompensa salarial é só dinheiro. Mas quantas outras coisas que são mais importantes que você? Ter saúde, estar vivendo, ter destreza, disposição para agir. É claro que o dinheiro é a mercadoria que move, que rege a negociação no mundo.
Mas você tendo dinheiro, não tendo saúde. Tendo dinheiro, não tendo paz. Tendo dinheiro, não tendo disposição para adorar a Deus. Tendo dinheiro, sendo cercado de inimigo para todo outro lado. Irmãos, é bom que tenhamos o necessário. Oremos a Deus, Senhor, me dê aquilo que é necessário da minha manutenção. Salomão era um homem, era um príncipe, filho do rei, de uma família rica, de uma família próspera. Mas quando Deus deu oportunidade para que ele pedisse algo, ele poderia pedir mais riqueza. Eu quero muita riqueza, eu quero dominar, irmão. Porque muita gente fica ficando com dinheiro. Meu Deus é meu dinheiro. Eu ouvi pessoas falando assim, meu Deus é meu dinheiro. Uma vez eu falei isso comigo, eu disse assim, pô, você tem dinheiro, você deveria dar graças a Deus. Porque você com dinheiro e tudo, ele pode fazer com que uma enfermidade baixe sobre você não tem nem disposição para você, não possa nem assinar uma caneta. O que você prefere? Prefere confiar em Deus ou prefere viver no ex? Está me botando pururuca, não, estou te falando que você é uma realidade, minha filha. Não zomba de Deus, não. Porque ele estava zombando porque eu era pobre e ele era um cara rico, ele era novo, eu já bem mais velho do que ele na época. E ele tinha que ser um cheque para me dar, e eu falei, pô, você está fazendo o meu lado que me dá um cheque só tarde da noite. Aí eu falei com ele, ele falou assim, aí você depende de mim, se eu não estiver aqui para te dar o cheque, você está. Eu falei, não, eu dependo de Deus. Deus está te usando, você é o patrão, né? Mas eu sou o teu empregado. Então, se você tem, é porque Deus te permitiu ter. Porque Deus, você trabalhou, pô. Você trabalhou porque Deus te deu graça. Você falou algumas coisas com ele, depois ele ficou assim, tu me apertou uma cara, me levou pro Luca, não. Eu falei que você é a verdade de Deus. Então, tem muita gente exaltada, muita gente achando que é só trabalho, é só recompensa financeira que traz a paz, que traz a felicidade. Tem muita gente com muito dinheiro sem paz. Essa pessoa mesmo que Deus estava falando, só misericórdia, irmão. Tinha muito dinheiro, viajava onde queria, não sei o que, mas sem paz. Sem paz. Irmãos, acho que ele pagaria muito do que tinha que dar a fortuna dele para ter paz, que não conseguia ter. Então, irmãos, e nós podemos declarar não a nossa, mas a do Senhor que está sobre nós. E se a gente se comprometer com o Senhor, obedecer a sua palavra, por que o crente vem, quando tem a oportunidade, a pessoa alegre com Jesus? Isso não quer dizer que está alegre as circunstâncias que a vida está proporcionando a ele. A vida tem uma situação complicada. Mas com Jesus ele está alegre porque ele sabe que Jesus pagou o preço do resgate da sua alma na cruz do Calvário. E isso é gratificante, é incomparável com o que o mundo pode oferecer. Então, irmãos, não temamos as situações complicadas, nós temos visto murmúrios, que as coisas vão piorar realmente, vão piorar, irmãos, porque o mundo está proliferando no pecado. Quanto mais pecado, mais catracho, mais desastre, mais coisas terríveis virão nesse mundo. Mas a igreja não está compromissada com o mundo, o compromisso da igreja é com Deus. Infelizmente, tem muitos crentes no nosso dia que estão compromissados com o mundo. Graças a Deus. E da glória. Se você estiver compromissado com o mundo, a sua preocupação vai ser muito grande, irmão. Mas nos preocupemos em esperar no Senhor. Bom, Senhor é Deus. Esperar no Senhor. Aleluia. Porque é dele que vem a recompensa, é ele que nos dá a proteção. Nós estamos aqui, todo mundo sabe que vai morrer. Agora sabemos com que tipo de morte vão morrer? Mas para irmãos, se estivermos falando do plano de Deus, qualquer morte vai levar para a perdição eterna. Então permaneçamos no Senhor. Com luta, sem luta, vamos servir ao Senhor. É o Senhor que garante a salvação. É o nome do Senhor, é o Senhor que está nos salvando. Então, logo que você vai vivendo uma vida de luta, não fique reclamando, murmurando, não, irmão. Continue, irmão. Você pode até se lastimar de alguma situação, mas murmurar é diferente. Murmurar é quando você duvida de Deus, quando você reclama assim, desfazendo daquilo que Deus está fazendo na sua vida, isso é murmuração. Mas quando você fala assim, eu estou passando uma dificuldade, você até se grata disso, você chegar diante dele e apresentar. E até na congregação você pode apresentar, a Bíblia diz, apresentar a vossa necessidade aos santos. E isso é uma coisa que não tem acontecido nem nos nossos dias, sabe por quê? Tem muitos santos fofoqueiros, na sua misericórdia, ele sabe uma situação ruim do outro, ele sai falando para todo mundo. Aí as pessoas estão deixando de
Em Deus tenho posto a minha confiança. E não temerei o que me possa fazer Louvado mal. seja Deus. Aí ele está muito preocupado com os ataques do mal, com os homens perversos. Isso vai multiplicar, irmão. É verdade. Infelizmente, dentro da igreja, Davi estava falando dentro do reino, que era guardado pela mão do Senhor. Foi criado um povo que foi chamado povo, a nação, que seria representante de Deus no mundo. E dava problema complicado. Na igreja nós vamos ter problema, irmão. É verdade. Mas a diferença está em confiar É no Jesus, Senhor glória a Deus, e esperar glória a Deus nele. pela promessa. Meu irmão, aí ele diz aqui, versículo número, para fechar, de 12 diz: os teus votos estão sobre mim, Eita ó Deus, glória. tu és, eu te renderei ações de graça, eu te renderei ações de graça. Então ele diz: o voto estão sobre mim, a promessa de Deus continua. Se você obedecer, você vai dar glória a Deus, sempre contigo vai dar glória a Deus. Isso não quer dizer que você não vai ser exemplo de luta, não, de problema, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição. Aflição o quê, irmão? Que a vida toda em ordem, os filhos estudando de melhor colégio, a dispensa sempre cheia, contas bancárias rechonchudas, poder ter vários cartões e ter coisa hoje em dia, pode passar a hora que você quiser comprar qualquer coisa, comprar e chegar e você depois de pagar. Isso quer aflição? Aonde você for, as pessoas estão te aplaudindo. Você ser o melhor, absoluto, todo lugar que você chega,